O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Meus irmãos, minhas irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vive. A igreja, o mundo, seria muito melhor se cada uma olhasse mais para a própria vida e não para a vida do outro. Vocês lembram daquela passagem que diz: você está vendo lá um cisco no olho do seu irmão, enquanto na sua frente tem uma trave. É mais ou menos aí o que esse episódio nos conta. O fariseu convidou Jesus. Jesus entra na sua casa, senta à mesa, mas ele não saúda Jesus com o ósculo da paz, com o beijo da paz. Não é? Nem um copo de água é oferecido. Mas uma mulher, conhecida na cidade como pecadora, uma meretriz, ela entra na casa do fariseu e imediatamente se lança aos pés de Jesus. Com toda humildade. Ela não tem a quem mais recorrer.
na cabeça dela. E ela se preocupa com a sua vida, com a sua história, com as suas trevas, somente. E ali encontra acolhida, misericórdia da parte do Senhor e se lança totalmente ao perdão do Senhor. Enquanto o fariseu, no pensamento, o que faz? Julga, condena. Ah lá, se ele fosse profeta de verdade, saberia que tipo de mulher está demonstrando esse carinho todo. Então Jesus diz, ela mostrou muito amor. Ela sim fez seu ato de contrição verdadeiro. E o nosso irmão fariseu ficou na superfície. Foi perdoado, é claro, porque a graça de Deus, não é? Vem para todos. Mas Jesus mostra para esse homem qual é o caminho. Jesus precisou contar a historinha aí, né, do credor e dos dois devedores, para que a ficha desse fariseu caísse. Lá, na primeira leitura, o rei Davi precisa de Natã. Natã que conta uma historinha parecida com aquele pecado que o rei Davi havia cometido, para cair a ficha. Não é? Esse homem és tu. Davi, um rei ungido de Deus. Com o passar do tempo, o poder, a prepotência, a arrogância, foi subindo a cabeça e achava que estava acima do bem e do mal. E que poderia tirar a vida de quem quiser. Mandou Urias para frente de batalha para a morte, para depois ficar com a sua esposa. Então tem gente que se esquece totalmente da sua vida. Esquece totalmente do que é certo, do que é errado. E há aqueles que vêm, participam das nossas comunidades, todo o santo dia, todos os domingos, mas em vez de crescerem, de darem um passo, o que acontece? Se acha no direito de condenar, de acusar, de apontar. O Papa Francisco, falando sobre os casais de segunda união, disse que a postura da igreja é de acolhida e não de separar, e não de exclusão. Isso não é ser cristão. Isso não é ser evangélico. Então vamos ter bastante cuidado com as nossas atitudes, com o olhar e a leitura que fazemos do outro. Porque o Senhor espreita os corações, sabe o que pensamos no mais íntimo de nós. Ele conhece todos os nossos pensamentos e palavras e ações. E não podemos fugir dele. Então, o gesto que devemos ter, os gestos que devemos, a partir desse encontro com a palavra de hoje, com o evangelho de hoje, nós devemos adquirir é de amar mais e não condenar. Porque só existe um juiz, que é Jesus. Ele pode sim dizer o que é certo, o que é errado. Mas a gente procurar a correção fraterna com os nossos irmãos. Procurar ajudá-los a crescer na fé, sim, com bastante caridade. Mas nunca deixando de olhar para si, primeiramente, para dentro de você, para suas atitudes, para os seus gestos. Que o Senhor nos ajude então nessa caminhada e que possamos ser pequenos, pobres diante de Deus sempre e reconhecer sempre as nossas faltas e não apontar o dedo para os outros. Porque isso, como nós vimos aqui hoje no Evangelho, não é desejo de Deus para a nossa vida e para as nossas comunidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,